Fala nação, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo ao nosso canal. Convido a você que não é inscrito a se inscrever no canal, a ativar as notificações e curtir esse vídeo para não perder nada sobre o Flamengo. Por falar no Mengão, o Flamengo goleou a Portuguesa em ritmo de treino. Foi nada mais nada menos do que 5-0. Pois é, Arrascaeta passeou em campo e fez um golaço. E muito mais. Juninho desencantou e fez seu primeiro gol com a camiseta do Flamengo. Tudo isso e muito mais no vídeo agora da reação do RPM, trazendo todos os detalhes sobre esse jogaço. Então peço para você que nos acompanhe até o final. Sem mais enrolação, vamos direto para o corte. Boa noite, vamos lá. Eu botei na manchete da chamada da nossa live, né, uma foto do Juninho, porque afinal de contas o Juninho desencantou, fez enfim seu primeiro gol com a camisa do Flamengo, e a manchete em ritmo de treino, porque foi isso que aconteceu. O primeiro tempo do Flamengo não foi bom, o primeiro tempo do Flamengo especial, até a parada técnica, o Flamengo parecia com uma preguiça impressionante, coisa que não é característica do time do Filipe Luís, seja o titular, seja o reserva. Marcava fraco, frouxo a saída de bola do adversário, concedia muitos espaços em contra-ataque. Eu diria que no primeiro tempo, até a parada técnica, a Portuguesa foi até melhor do que o Flamengo, criou mais oportunidades. Mas depois da parada técnica, o Filipe Luís apertou um pouco ali as carrapetas, o Flamengo deu uma melhorada e saiu o primeiro gol. Cruzamento do Luiz Araújo, que eu insisto, está pedindo passagem no time titular. A bola chega ao Juninho, o Juninho não domina direito, ela sobra livre para o Arrascaeta, que dá uma bomba, e o goleiro da Portuguesa faz um autêntico milagre. Espalma, a bola bate no travessão, sobe, e aí o Juninho corre e cabeceia a bola antes que o goleiro pudesse pegar o rebote, ou os zagueiros interceptarem a jogada. Flamengo 1-0, resultado melhor para o Flamengo do que foi a atuação dele, ali um empate não seria nada de absurdo, tantas foram as chances criadas pela Portuguesa, né? O Matheus Cunha chegou a fazer uma defesa importante no primeiro tempo, ainda quando estava 0-0, e cometeu algumas outras falhas, né? O Matheus Cunha saindo do gol é assustador, né? Ele parece que caça borboleta, as bolas todas passam por ele. E aí eu me lembro que ele era o famoso goleiro de Copas do Tite. Imagina se o Flamengo ia ganhar a Copa do Brasil, como ganhou, se o Matheus Cunha tivesse jogado os jogos finais, semifinais, os dois da semifinal, os dois da final. Pois é, mas esse era o plano do professor Adenor. Voltando ao jogo de hoje, o Flamengo voltou meio desligado de novo, só a Portuguesa jogava até os 10 minutos, mais ou menos. Mas aí, num contra-ataque do Flamengo, sai o segundo gol. E logo em seguida, o segundo gol foi marcado pelo Luiz Araújo. Um cruzamento, acho que foi até do Alan, que o Ayrton Lucas cabeceia para dentro da área, ou para dentro do gol, mas um pouco desviado, e a bola sobra no rebote para o Luiz Araújo fazer o segundo gol. Em seguida, o Arrascaeta, que até então era uma peça meramente decorativa no jogo, praticamente não tocou na bola, praticamente não criou nada, mas é o Arrascaeta, né, amigos? Jogador como o Arrascaeta, você sempre pode esperar alguma coisa. E ele aí dá um passe primoroso para o Diego Salles, lateral direito. O menino entra na área e leva uma pernada na barriga, pênalti, que o próprio Arrascaeta bate com requintes de crueldade. O goleiro dá uma ligeira falseada para cair no seu canto esquerdo e o Arrascaeta mete uma cavada que o goleiro ainda consegue voltar, mas a bola passa por aqui. Gol do Flamengo 3-0. Aí realmente não havia mais rigorosamente nada que a Portuguesa pudesse fazer. Filipe Luís começou a fazer uma série de substituições, começou a botar garotada, dar minutos à garotada, o que ele está muito certo. E ainda saíram mais 2 gols. Um do Matheus Gonçalves, novamente com um passe obsceno do Arrascaeta. Matheus Gonçalves que entrou bem. É uma coisa impressionante, né? O Matheus Gonçalves, de uma maneira geral, entra bem, especialmente quando é escalado na direita. Quando ele foi para a direita, Luiz Araújo veio para a esquerda. Mas quando ele começa, ele não consegue começar assim. Ele está me lembrando muito um jogador
dos anos 90, chamado Iranildo. O Flamengo roubou do Botafogo. Apareceu no Botafogo, apareceu bem. O Flamengo foi lá e roubou o Iranildo, como roubou o William Arão também. Foi lá e contratou. O Iranildo entrava sempre espetacularmente. O Iranildo entrava, dava passe para gol, fazia gol. Era um jogador espetacular. No jogo seguinte, ele começava como titular e jogava nada. Jogava nada. Praticamente menos um em campo. O Matheus Gonçalves está me parecendo que é um sucessor do Iranildo. Repito, ele hoje entrou muito bem, mas no outro jogo que ele começou, ele não jogou bem. Hoje ele entrou bem, recebeu, já tinha feito uma fumaça lá pelo lado direito, quase fez um gol, e na jogada em que realmente ele acaba fazendo o gol, o Arrascaeta dá um passe obsceno para ele, bota ele na cara do goleiro, ele dá um de biquinho ali e faz o quarto gol. Para finalizar, um menino que o Flamengo tem que prestar muita atenção, porque esse menino cheira a gol. O Wallace entrou e marcou o seu também, deixou o seu também numa arrancada pelo lado direito do ataque. Ele avança até chegar a uma posição que ele consegue chutar, chuta e faz o quinto gol. Flamengo 5-0. Flamengo assume a liderança do campeonato. Assume mesmo. Muita gente vai dizer assim, provisoriamente. Provisoriamente, porque o Flamengo não vai jogar mais na rodada e os outros vão. O Flamengo adiou o jogo dele com o Botafogo. Mas, nesse momento, com os mesmos 7 jogos que todo mundo, o Flamengo é líder do campeonato. Claro, quando acabar a rodada, eu vou até botar para vocês aqui a tabela para explicar isso com mais calma, mas quando acabar a rodada, ele provavelmente vai cair para terceiro, quarto. Mas, neste momento atual, o Flamengo é líder, realmente, ele é o líder real do campeonato. Vou explicar por quê. Todos agora estão com 7 jogos. Praticamente todos, né? O Botafogo que está lá para baixo tem 6 jogos, porque falta exatamente o jogo do Flamengo. Mas repara só, Flamengo 13 pontos com 7 jogos. Volta Redonda 13 pontos com 7 jogos. Vasco 13 pontos com 7 jogos. Nova Iguaçu 12 pontos com 7 jogos. Maricá 11 pontos com 7 jogos. Então, o Flamengo é o líder real do Campeonato Carioca. Só que, como o jogo do Botafogo está adiado, vão jogar ainda nesta rodada Fluminense, Vasco, Madureira, Volta Redonda. Aliás, é Volta Redonda e Maricá. É um clássico da turma que estava brigando lá em cima, né, dos grandes que estão tentando se infiltrar. Vai jogar também o Nova Iguaçu, né, contra o Botafogo. Na verdade, joga amanhã. Mas hoje, daqui a pouco, tem Fluminense e Vasco. Então, se o Vasco empatar com o Fluminense, que seja, o Vasco volta a ultrapassar o Flamengo. Mas o Flamengo tem um jogo a menos. Então, nesse momento em que praticamente todo mundo está com 7 jogos, o Flamengo é o líder real da Taça Guanabara. Ele está empatado com mais 2 clubes, Volta Redonda e Vasco, com 13 pontos, mas ele tem um saldo de gol de 12, enquanto Volta Redonda tem 0. E o Vasco tem uma vitória a menos. Então, o Vasco, o problema não é nem saldo. O Vasco tem uma vitória a menos, o Vasco ficaria atrás do Flamengo de qualquer maneira. Então, essa é a situação. Acho que o Flamengo começa a embalar para ganhar essa Taça Guanabara também. Mas, é claro, temos que esperar a sequência de 3 clássicos. O Flamengo, a partir de agora, terá 3 clássicos em praticamente 8 dias. Vamos dar as datas aqui certinho para vocês. Olha aqui. O Flamengo tem, no próximo jogo, é um Fla-Flu, no dia 8. Fla-Flu no dia 8. Depois vem o Botafogo, jogo adiado, no dia 12, 8, 12. E depois tem o Vasco no dia 15. Ou seja, 8, 12 e 15. Em uma semana, de 8 a 15, o Flamengo faz os 3 clássicos. Pode ser que não ganhe todos os jogos. Repare que eu não estou afastando a possibilidade de que ele ganhe todos os jogos. Porque eu acho que ele está jogando tão mais do que os outros, que a minha impressão é que ele pode ganhar os 3 jogos. Mas é clássico, aquela história, clássico é clássico e vice-versa, como dizia o Jardel, né? Não, é impossível que haja empate num desses jogos. Acho muito difícil o Flamengo perder qualquer um desses 3 clássicos.
sinceramente, acho muito difícil o Flamengo perder qualquer um desses 3 clássicos. Mas pode não ganhar os 3. Pode ganhar 1, ganhar 2, empatar 1. Pode até ganhar 1, empatar 2. Mas, para mim, pelo futebol que o time está jogando e pela boa administração de elenco que o Felipe Luiz está fazendo, eu acho que o Flamengo ganha os 3 clássicos. Eu acho que o Flamengo tem condições de ganhar os 3 clássicos. Eu estou muito em dúvida em relação a 2 jogadores. Arrascaeta. Sempre tem lance de genialidade quando o Arrascaeta joga. Mas será que o Arrascaeta já está pronto para jogar 90 minutos? E se ele não estiver pronto para jogar 90 minutos, o Felipe Luiz começará com ele? Ou vai fazer como no último jogo, na Supercopa, em que ele botou o Arrascaeta no banco e entrou com o Arrascaeta no segundo tempo? Essa é uma dúvida. Porque eu li, inclusive, uma declaração do Arrascaeta dizendo que ele mesmo ainda tem dúvidas em relação ao joelho dele. Que ele operou, que ele não está sentindo dor, mas que ele ainda precisa de ritmo e que ele não sabe ainda se está pronto para jogar 90 minutos. Hoje ele jogou bastante tempo, mas saiu no final. Então, essa é a primeira dúvida. E eu estou falando isso porque vem 3 clássicos aí. E nesses 3 clássicos, em princípio, o Felipe vai escalar o que ele tem de melhor. Nesses 3 clássicos, nós teremos uma boa indicação do que é o Flamengo ideal para o Felipe Luiz. A minha sensação, pelo menos nesse primeiro clássico no Fla-Flu, é que o Arrascaeta ainda vai começar no banco. O Flamengo tem um time, um meio-campo muito forte, sem o Arrascaeta mesmo, e eu acho que ele ainda não tem físico para jogar, começar o jogo e terminar. Então essa é uma dúvida, por exemplo, para o Fla-Flu. Aliás, já surgiu uma outra, né? Porque no treino de hoje, que os titulares não jogaram, então treinaram. O De La Cruz e o Michael ficaram fazendo trabalho de fisioterapia. O Michael eu acho normal, não me preocupa. Mas ouvir que o De La Cruz está fazendo trabalho de fisioterapia, a mim preocupa. Eu já fico com a pulga atrás da orelha. E que diabos, o cara está fazendo pré-temporada, teoricamente se tratou direitinho. Já está com algum problema, gente? Tomara que não, né? Tomara que não. Mas vamos ver, o Flamengo agora hoje é dia 5, tem apenas 3 dias para o próximo jogo. Hein? É dia 8 o jogo. 8, 12 e 15. Olha a pedreira. Daí eu achar que o Felipe hoje tinha todas as razões do mundo para fazer o que ele fez. E da maneira que jogou, era um time teoricamente forte. E foi forte o suficiente para ganhar por 5-0. Você tinha no time reserva, entre aspas, você tinha Luiz Araújo, você tinha Arrascaeta, você tinha Cebolinha, você tinha o próprio Juninho, que veio contratado para ser o centroavante, estreou o Danilo, então, de fraco, esse time não tinha nada. A sensação que eu tenho é que o Flamengo vai usar muito esse time, com algumas variações, é claro, durante a temporada. E é bom que esse time, então, ganhe entrosamento, que esse time repita a forma de jogar do Flamengo. Hoje eu acho que jogou mais ou menos da mesma forma, mas com muito menos intensidade. Não sei se estava muito quente lá no Parque do Sabiá. Eu estive lá nesse estádio no dia da inauguração dele. Foi o último jogo da seleção de 82, que eu cobria como repórter do Globo, antes de embarcar para a Espanha. Foi 7-0, se eu não me engano. Foi uma goleada monstruosa. Contra o Eire, ou Irlanda do Norte, né? Você pode chamar das duas maneiras. Então, é um estádio bonito, mas não me lembro se era quente ou frio. Então, não sei, mas a menos que o calor tivesse muito grande, eu achei que a intensidade ficou abaixo. Agora, o ritmo de treino, né? Ganhou, fez o papel que tinha que fazer e vamos em frente. Vamos encarar agora esses três clássicos. E aí eu volto para a minha segunda dúvida. Eu falei que eu tinha 2 dúvidas em relação ao time titular, né? A primeira eu já falei, Arrascaeta. Vamos ver até quando
o próprio jogador e o departamento de fisioterapia, departamento médico, vão considerá-lo apto para começar jogando e chegar até o final, num jogo para valer, num jogo pegado, como um clássico. E a minha segunda dúvida é Luiz Araújo. Cara, o Luiz Araújo está pedindo muita passagem. Muita passagem. Eu não consigo não acreditar que em breve ele será titular. Talvez já contra o Fluminense. Felipe Luiz gosta muito do Plata? Gosta. Já elogiou, disse que cumpre o que ele quer. De vez em quando faz umas boas jogadas, faz até um gol bonito, como ele fez na decisão da Copa do Brasil, no segundo jogo. Mas eu acho o Luiz Araújo tão mais eficiente do que o Plata, que eu acho que fatalmente o Luiz Araújo vai virar titular. Até porque não está mais jogando só na ponta direita. O Flamengo do Felipe Luiz é um Flamengo muito interessante no sentido de rotatividade dos seus jogadores de meio campo e de ataque. Hoje o Luiz Araújo supostamente entrou na ponta direita, mas se movimentou por tudo quanto foi lado do campo. Inclusive o cruzamento para o primeiro gol, cruzamento que o Juninho tenta dominar, não consegue, a bola sobra para o Arrascaeta dar a bomba, que o goleiro faz um milagre, dá na trave, e aí o Juninho pega o rebote de cabeça, foi do Luiz Araújo, da esquerda. Da esquerda. O Luiz Araújo é um jogador que tem um passe, um lançamento, uma cobrança de bola parada, fora de série. Fora de série. Então, para mim, quando o Flamengo estiver todo pronto, todo mundo, ok, está todo mundo na ponta dos cascos, eu acho que o Luiz Araújo vai ser titular. O Arrascaeta também. Aí resta saber quem vai ser o companheiro de ataque do Luiz Araújo. Sim, porque se você considera o Arrascaeta titular, você vai ter Pulgar, De La Cruz, Gerson e Arrascaeta. 4. Sobram só 2 vagas na frente. Bruno Henrique é uma delas, com certeza absoluta. Acho que o outro vai ser o Luiz Araújo. Enfim, vamos ver, o Felipe Luiz é que vai decidir isso. O Felipe Luiz tem decidido tudo extremamente, de uma forma extremamente competente. Então vamos deixar o problema com ele. Aliás, por falar no Felipe Luiz, eu quero ficar esperto aqui para ver a entrevista coletiva dele quando começar, porque é uma coisa que, obviamente, eu vou querer botar aqui no ar. Para lembrar vocês, eu fiz uma enquete. A enquete, acho que na verdade bastava ter 2 opções, mas eu botei 3, 4 para dar um pouco mais de emoção. É basicamente o seguinte: quem foi o melhor hoje? Arrascaeta, que já com mais de 1.600 votos está ganhando disparado, 48%. Luiz Araújo, 28%. Danilo, apenas 2%. E Felipe Luiz, botei o técnico, pelas escolhas, pelas substituições, por tudo, 23%. Arrasca, por enquanto, ganhando de lavada. Apenas faço questão de ressaltar que o Arrasca ainda está muito abaixo do que ele é normalmente. Ele, no segundo tempo, ele começou a tirar coelhos de cartola. O primeiro tempo dele foi muito fraco. E o segundo, até ele entrar no jogo, demorou também um pouco. Mas quando ele entra, realmente, ele é de uma categoria, de outro patamar, como diz o Bruno Henrique. Vou começar a ler aqui o superchat. Está o Rafa, sabe, o time foi bem. Difícil é a Renata narrando. Rafa, eu não vou criticar a Renata. Isso aí é o seguinte, quer dizer, cada um tem o seu gosto. Eu concordo com você, muita gente também não gosta, mas hoje em dia virou moda essa coisa das mulheres narrar, elas estão ocupando espaço. É questão de gosto de cada um. Isso aí não sou a favor nem contra, não sou nada. Eu acho que tem espaço para todo mundo é bem-vindo. Claro, com todo mundo sendo bem-vindo, vão ter os melhores e os piores. Olha, vocês que me digam aí se está dando para escutar bem ou não. Vocês que falam. Boa noite, Felipe. Boa noite. Pela vitória, Obrigado. da Flá TV. Queria que você comentasse a importância de dar minutos a jogadores que estão recuperando a sua melhor forma física, né? No caso do Arrascaeta, do Everton Cebolinha, do Luiz Araújo, uma vitória tão impactante como essa de hoje. É importante, como eu sempre falo, né? Na minha opinião, o jogador, o atleta profissional, ele é uma máquina de adaptação
E conforme esses jogadores que estavam de férias, que começaram a treinar, alguns vieram de lesões graves, estão somando minutos novamente para o corpo deles se adaptar ao que é o jogo, ao ritmo de jogo, à intensidade do jogo, a intensidade que o nosso time quer impor, e com uma pressão muito forte, para aguentar também às vezes esse jogo de transição. E então só no treino a gente não consegue. Então esses jogos assim são importantes para que eles possam somar minutos, e somando as adversidades que existem durante o jogo, com viagem, com gramado e com todo tipo de complicação, é melhor ainda para que esses jogadores possam somar esses minutos e fisicamente eles entrar no mesmo ritmo dos que já estão um pouco mais à frente. Você também tem que fazer essa gestão de elenco, conseguir fazer ter reservas, jogadores da base, também ter titulares e conseguir os resultados, né, de fato. E hoje, com propriedade, eu queria que você falasse um pouco desse jogo, da tua leitura, do que você mais gostou de ver hoje aqui também. E também do Danilo, né? Você tinha falado que ele tinha condições, ele jogou o jogo inteiro. Também um pouquinho do Luiz Araújo, se puder falar desse grande momento que ele está vivendo. Para um treinador sempre é importante ter opções, ter concorrência entre eles, que eles possam competir pela posição, pela vaga no time, que eles falem no campo, e aí quem quebra a cabeça sou eu. Você pode fechar a porta aí? Obrigado. E aí quem quebra a cabeça sou eu, né? E a gestão, quem vai fazer sou eu, os problemas que vai resolver sou eu, mas é muito bom ter essas opções, né? Desses jogadores que são tão importantes para mim. O Danilo estava em condições de jogar, vinha treinando separado, mas até dezembro ele estava jogando titular na Juventus, e é importante que ele volte a ter minutos, que ele volte a se reencontrar, e também que ele entenda um pouco do que eu quero, né? Sobre a linha defensiva, como jogar de zagueiro, o que eu peço para os zagueiros, todos os conceitos, e que ele vá conhecendo cada vez mais para que possa ir se ambientando e se adaptando à equipe. Não tenho dúvida que eleva muito o nível, um jogador de altíssimo nível, né? E o Luiz Araújo também, o tipo de jogador que cada vez que você precisa dele, ele está disponível, eleva o nível também do time cada vez que entra, e desses jogadores que chega um momento que o treinador tem que tomar uma decisão, né? Porque cada vez que joga assistência, gol, é decisivo, eleva o nível do time. Então, com certeza, eu fico feliz de ter essas opções, essa dor de cabeça. Boa noite. Queria te comentar sobre o Alan, porque a gente viu uma evolução muito boa dele nessa início de temporada, na verdade, né? É uma opção tática que você adaptou algum ajuste nele tático, ou o jogador desenvolveu esse ano? Porque assim, o jogador não desaprende a jogar, né? Ele não desaprende. Só que esse ano a gente viu que ele está bem evoluído em relação a dar passes que quebram linhas entre a defesa e o ataque. Ajudou bastante no segundo gol também. Bom, vou repetir um pouco o que eu falei no outro jogo que ele jogou no Maracanã, né? O talento que esse jogador tem, todo mundo sabe. O Flamengo foi atrás dele porque ele é um grande jogador. O Sampaoli pediu a contratação dele porque sabe o que ele pode render. Não estava num bom momento quando o Sampaoli chegou, veio com uma lesão, não estava num bom momento ano passado, também pela cabeça, né? Porque o jogador ele precisa estar mentalmente leve, limpo e com uma mente forte. E desse jeito ele veio esse ano. Eu falei também na outra entrevista, para os volantes são os que eu mais exijo do time, são os que mais têm funções, tem que fazer muitas coisas dentro do campo, são os mais exigidos, os mais corrigidos, e os que mais também tomam bronca, né? Então cabe aos volantes querer aprender, querer continuar crescendo, e ele aceitou tudo, está fazendo tudo que eu peço. Obviamente que tem coisas que corrigir, como todos os outros, mas é uma opção muito clara para que eu possa escolher depois entre os 4 volantes que eu tenho no elenco. Quinto com o Gerson, né? Eu queria que você falasse dessa estratégia de usar o time alternativo, deu certo, né? Ganhou o jogo, e também
também essa estratégia a longo prazo, que também tem um jogo do próximo fim de semana, que é um clássico, né? Poupa jogadores, testa, vai bem, e como que é a preparação para o clássico. Bom, como eu disse também, ainda estamos em pré-temporada, tivemos que nos adaptar para a final da Supercopa, mas não deixa de, esses jogadores não deixam de estar em processo ainda de readaptação ao alto rendimento, né? Então, pelo meu planejamento, o planejamento da minha comissão, junto com o preparador físico, decidimos ir dando minutos, né, de modo gradativo aí para que eles pudessem se entrar em ritmo de competição o antes possível, mas com uma certa segurança. Então, esses jogos são importantes para poder dar ritmo para todos os jogadores. Sei que poderia ter usado todos os que jogaram na final também, estão todos bem, mas não tem nenhum sentido eu fazer isso na pré-temporada, sabendo que o jogo ainda, durante o ano, vamos ter 80 jogos, né? Mas é muito difícil falar de time alternativo com o time que eu entro no campo hoje, né? O time é muito forte, pode bater de igual para igual com o time que jogou na final. Então, eu não vejo, estou usando os reservas, eu vejo que estou dando minutos para todo mundo, eles estão me deixando com dor de cabeça, estão tendo os minutos para poder jogar. E como a gente vai falar de time reserva ou time alternativo com Arrascaeta, Juninho, Luiz Araújo, Cebola, Everton, Alan, todos, como eu posso falar de time alternativo? É muito difícil, então serve para que eles possam se desenvolver e me deixar com dor de cabeça. É isso aí, nação, essas foram as informações, a entrevista de Filipe Luís pós-jogo, após a goleada, o atropelo em cima da Portuguesa. Tivemos estreia como titular Danilo, também desencantou Juninho, pois Juninho fez seu primeiro gol com a camiseta do Flamengo. Ele que teve 4 jogos pelo Flamengo e conseguiu marcar agora o seu primeiro gol. Também tivemos o golaço, o espetáculo de Arrascaeta fazendo aquele golaço, se é que pode ser considerado golaço, gol de pênalti, mas Arrascaeta conseguiu fazer esse golaço nessa goleada por 5-0, dando assistência. Percebemos que a camisa 10 caiu muito e muito bem nele, que na minha opinião sempre deveria ser dele, após a saída de Diego, não deveria ir para Gabigol, como foi, ele infelizmente manchou, por assim dizer, a camisa 10 de Zico, e realmente foi para quem merecia, para quem joga bola, para quem exerce aquela função de meio de campo, meio atacante, o garçom, que é Arrascaeta. Também tivemos a boa atuação do incrível Alan. Foi até foi uma das perguntas da entrevista de Filipe Luís: o que é que você está fazendo com Alan? Porque Alan está jogando muito bem. Ele falou das características que Alan realmente é um bom jogador, não se esquece como se joga bola, mas Alan vem surpreendendo no início de temporada. Também, com todo respeito à Portuguesa e com todo respeito ao Campeonato Carioca, é realmente um início de temporada, como o próprio Filipe Luís falou, pré-temporada. É um nível mais abaixo do que um Brasileirão, do que uma Libertadores, uma Copa do Brasil. Então realmente ele tinha que se destacar nesse momento, e ele vem se destacando, e Filipe Luís está dando credibilidade e confiança ao jogador. Tivemos também a boa atuação de Luiz Araújo fazendo gol, dando espetáculo de futebol, que na minha opinião, assim como a RPM também falou, ele deve ser titular, ele está pedindo passagem para ser titular. Plata é um jogador novo, ele cumpre as funções que Filipe Luís vem pedindo, mas o jeito de Luiz Araújo, os passes, a noção dele em campo, a entrega dele, para mim, ele deveria ser titular, e Gonzalo Plata ir para esse time alternativo, ou time B, ou para reserva de Luiz Araújo, e aí Filipe Luís iria esquentar a cabeça dele lá com a ponta, se bota Bruno Henrique, Michael, Cebolinha, Pedro voltando titular absoluto. Também se ele escala o time com Dela Cruz, Gerson, Pulgar e Arrascaeta, como é que ele vai fazer isso no meio de campo? É uma dor de cabeça boa, todos estão vindo
em um começo muito bem, mas, na minha opinião, no meu time, Luiz Araújo é titular no lugar de Gonçalo Plata. Também tivemos a boa atuação de Ayrton Lucas, que ano passado ele teve um rendimento baixo, Alexandro assumiu a titularidade e ele vem aí deixando o seu cartaz de que não está como lateral morto, um lateral esquecido. Ele ainda faz excelentes jogos com a camiseta do Flamengo. E também tivemos o gol de Wallace Juan, que por sinal é o artilheiro do Campeonato Carioca pelo Flamengo, e Matheus Gonçalves, que sempre entra botando fogo no jogo, deixou o seu gol e assim fechou a goleada por 5-0 em cima da Portuguesa. E você, torcedor do Flamengo, o que é que você achou desse jogo? O que é que você achou da escalação? O Felipe Luiz acertou, errou? Quem realmente foi melhor em campo? Danilo estreou como titular na zaga ali ao lado de Cleiton. E aí o Flamengo fez essa goleada no Campeonato Carioca. Atualmente, momentaneamente, é o líder do campeonato. Se você concorda, se você discorda, expresse sua opinião aqui nos comentários. Convido você a se inscrever no canal, ativar as notificações e curtir esse vídeo para não perder nada sobre o Flamengo. Dito isso, até as próximas notícias do Flamengo. Abraço, nação!